Olá, crianças! Vamos para a nossa aula do EMAI 11.5, tá bem? Hoje nós continuamos a falar sobre os poliedros e aqui, nessa situação, como que ele está? Planificado. O que vocês acham? Que aqui nós temos um tipo de poliedro ou mais? Vamos ler a comanda. Olhem só. Represente os sólidos que serão formados a partir dos moldes desenhados abaixo. Primeira coisa, nós temos que analisar, como a Pro havia perguntado. Vocês acham que aqui nós formaremos um tipo de poliedro e aqui outro? Ou formaremos o mesmo? Como que é a base desse poliedro? Uma base só, quadrada. Ele tem aqui arestas convergentes, certo? Que se unem aqui num ponto. E aqui, nesta segunda imagem, está com uma planificação diferente, né? Onde não há esse ponto convergente, porém, quantos triângulos nós temos? 1, 2, 3, 4. Também 4, ou seja, se a base é quadrada, logo terá o quê? 4 faces triangulares. Se nós a fecharmos, o que vai acontecer? Irá se formar o quê? Peguem aí no anexo e monte, tá? Que eu farei o meu aqui também. Bem, crianças, então aqui, olhem só. Eu tenho o quê? Os meus poliedros planificados e vou fechá-los, tá bem? Olhem. Qual o poliedro que eu formei aqui? Uma pirâmide de base quadrada. E aqui? Também uma pirâmide também de base quadrada, certo? Então, as duas planificações formam o mesmo poliedro. Vamos desenhar? Bem, então aqui eu desenhei, né, o que esta planificação, qual poliedro que ela, em qual sólido, né, que ela se transforma, como aqui também. Em ambos, o sólido formado é o quê? Olhem aqui. Agora recorte os moldes, eu já recortei e já fiz. Monte-os e verifique se as previsões estavam corretas. Sim, né? Nomeie o sólido obtido. Que sólido é este? É a pirâmide de base quadrada, tá bem? Próxima pergunta. Você já estudou que um cubo admite diferentes planificações? Isso também ocorre com outros poliedros? Ou seja, ó, aqui é um cubo planificado. Olhem só onde estão as faces. Vou mostrar outro exemplo. Ó, olhem aqui. Aqui o cubo está planificado de uma outra forma, outro jeito, e aquele que a Pro já mostrou. A pergunta é: você já estudou que o cubo admite diferentes planificações? Isso também ocorre com outros poliedros? O que vocês acham? Vocês acham que é possível? Aqui foi possível nessas duas. Mas será que eu posso pegar essa pirâmide de base quadrada? Eu posso colocar essa base em qualquer lugar que dá certo? O que vocês acham? Olha, então a Pro vai dar uma resposta aqui e depois eu vou justificar na próxima página, tá bem? Bem, então agora vamos para essa questão 2, né? Que a Pro já havia falado. Olhem só, você já estudou que um cubo admite diferentes planificações? Isso também ocorre com outros poliedros? Então, aqui nessa atividade, o que nós vemos? Que tanto faz o lugar que você coloca as faces do cubo, você consegue montá-lo. Mas e outros poliedros? Isso é possível? Nós vimos, por exemplo, que nessas duas situações aqui foi possível, mas será que em outras será? Depois a Pro vai mostrar.
Mas voltando aqui na 2, olhem só. Sim, é possível sim, mas tem que ter algumas condições. Desde que suas faces sejam iguais e tenham o mesmo tamanho. Por que que a Pro colocou isso? Se eu pegar, por exemplo, uma pirâmide de base triangular, esta minha aqui, ó, não pode, ela não consegue. Por quê? Este triângulo é menor do que estes. Agora, se eu pegar uma pirâmide de base triangular, que todos os triângulos têm o mesmo tamanho, é possível. O dodecaedro também é possível. Vocês conhecem? Olhem só, esta figura aqui, que é formado com pentágonos, né? Aqui, quantos pentágonos eu tenho? 12. Por isso que se chama dodecaedro. Se eu abri-lo, como todas as faces têm o mesmo tamanho e são iguais, é possível, assim como o cubo. Por exemplo, se eu pegar o paralelepípedo, já não dá, porque o paralelepípedo ele tem 4 faces maiores e 2 menores, então já não é possível. Entenderam? Vamos agora para a atividade 3. Desenhe outra planificação para o sólido apresentado na atividade, ou seja, que outra planificação é possível eu fazer aqui? Vamos representar? Eu tenho aqui as 4 faces triangulares da pirâmide e a base quadrada. Se eu quiser montar essa pirâmide, se eu fizer uma planificação assim, por exemplo, vocês acham que será possível montar essa pirâmide com essa base aqui? Não. Como que ela vai emendar? Vamos pensar. Olhem só. Como que ela vai ficar aqui? Olhem. Não dá para formar, certo? Por quê? Porque ela é a base. Mas, se eu colocá-la nesta base aqui, vocês acham que dá certo? Vamos ver? Sim, não é? Se eu colocar na base desse segundo triângulo, sim. Na base do terceiro, sim. Na base do quarto, também. Eu não posso colocá-la nem aqui ao lado, nem aqui na ponta, certo? Para concluir, aqui nós já temos 2 representações. Agora pede que outra planificação é possível. Então, vocês podem desenhar aí a primeira possibilidade. A base quadrada aqui no primeiro triângulo. A segunda, a base quadrada no segundo triângulo. A base quadrada aqui no quarto triângulo, certo? Porque essa daqui já temos lá na primeira atividade, tá bem? Que é esta, certo? Espero que vocês tenham recortado aí os poliedros de vocês e que tenham montado, tenham testado. Isso é muito importante, tá bem? Podem fazer os desenhos e mandar fotos para a Pro. Então, beijos a todos!